É sempre muito bom estarmos juntos na presença de Deus e que Ele encontre no meu e no seu coração uma terra desejosa de que a boa palavra na qual nós vamos meditar possa achar lugar de frutificar na sua vida, na sua caminhada com Ele. Nós gostaríamos de ler o trecho da palavra de Deus e vai ser projetado e gostaríamos que você lesse conosco apenas 2 versículos do livro do Evangelho segundo Lucas, no capítulo 5, os versos 27 e 28. Eu talvez repita isso algumas vezes, mas esse também é um texto que me chama muito a atenção e que é de uma intensidade tão grande a partir de uma experiência de alguém com Jesus. Aliás, se eu pudesse dar a você tempo para que cada um de nós partilhasse o que significa essa experiência, nós iríamos ver a particularidade que ela ganha em cada um de nós, os contornos que ela vai escrever na vida, na história de cada um de nós individualmente. Não há nada que espantar-se com isso, porque o Deus que criou todas as coisas, de uma forma tão incrível, a que conhecemos, a que não conhecemos, as visíveis, as invisíveis, aquilo que habita essa nossa terra e que os nossos olhos podem contemplar, e aquilo que as galáxias escondem, que o universo esconde, e que eu e você não podemos sequer imaginar que existam, não seria Ele suficientemente capaz de desenhar na particularidade do meu pequeno mundo, do seu pequeno mundo, uma experiência pessoal para cada um de nós? E é exatamente isso que Ele, no seu imenso amor, faz. Por isso me chama a atenção o trecho que nós vamos ler do Evangelho de Lucas, quando Jesus chama alguém para segui-lo. O que significa isso? O que significa seguir Jesus? Você pode ler comigo o texto da palavra de Deus? Vamos ler todos em voz bem alta. Passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Eu creio que a gente pode fazer melhor. Me disseram que eu leio muito rápido às vezes, então eu li mais pausado. Mas eu queria que você lesse comigo. Vamos ler de novo? Passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Como nós lemos o primeiro 2 vezes, nós vamos ler esse novamente. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Jesus Cristo de Nazaré é, sem dúvida nenhuma, a mais fascinante pessoa que pisou a nossa terra, que pisou o nosso mundo, o chão desse planeta Terra. Por que Ele escolheu este planeta para pisar, eu não sei. Mas a verdade é que ninguém antes dele, depois dele, foi tão fascinante, é tão fascinante, nessa experiência de habitar entre nós. Algumas pessoas têm dúvidas se existe vida em outros planetas. Isso não me faz a menor diferença. E faz-me a total diferença é saber que Ele decidiu habitar este planeta no qual Ele me chamou para viver. E Ele não só o habitou, como desejou estar. E Ele não só esteve, como está hoje. E habita a mim e a você e a todos aqueles que o recebem em sua vida. A sua vida é um milagre dinâmico com voz. Ele falava com as pessoas e ao coração das pessoas, com suor. Ele é alguém que caminhava nas terras empoeiradas da Palestina ou da Galileia, e quem já esteve lá sabe do sol causticante daquela terra, do que significa caminhar por aquelas estradas. Alguém que teve cor e que deu cor à vida de tantas pessoas. É por isso que a palavra não encontra expressões, e Ele mesmo nos ajudou a escrever
da sua natureza, de quem ele era. Por isso ele nos diz: eu sou o pão da vida, e aquele que de mim comer jamais terá fome. E você e eu podemos imaginar o que significa comer o pão e não ter fome. Principalmente quem faz regime gostaria que isso fosse uma verdade, né? Ele diz: eu sou a luz do mundo. O que significa este brilho que transcende? Há uma luz que pode brilhar no meio da escuridão. Como nos foi lembrado na ministração do louvor, ele é nossa estrela da manhã, diferente de todas as outras, como aquela que o anunciou na noite escura, solitária e fria do Natal. Ele é o alfa e o ômega, ou seja, o princípio e o fim, a primeira, o A e o Z de todas as coisas. Ele nos é sempre a eterna esperança. Seguir Jesus é seguir o novo. Se você acha que seguir Jesus vai traduzir-se numa rotina, em algo que não vai lhe surpreender, que não vai acrescentar alguma coisa à sua vida, à sua caminhada, no seu dia a dia, eu quero dizer que você vai se decepcionar, porque com Ele não há rotina, com Ele não há algo que possa ser absolutamente previsível. Caminhar com Jesus é algo absolutamente imprevisível. Não porque Ele mude a sua essência, mas porque Ele intervém na nossa história, na nossa caminhada, e como eu disse, dá cor, dá cheiro, dá formas e nuances, tem voz. A nossa alma, muitas vezes, combalida diante das suas circunstâncias. Andar com Ele é caminhar caminhos jamais conhecidos e vistos. Visões que nunca os nossos olhos poderiam ver, canções que nunca nossos ouvidos poderiam ouvir, concepções e ideias que nunca antes haviam subido ao meu e ao seu coração. Por isso, seguir Jesus é muito mais do que ter uma religião para caminhar com ela. Seguir Jesus é, sim, o mais fascinante projeto de vida que eu e você podemos construir e desejar. Seguir Jesus é o mais fascinante de todos os projetos de vida. O texto tem, como eu disse no início, uma importância muito especial quando nós vemos este Deus que escreve histórias particulares na vida de cada um de nós. Nesse texto, ele chama não só este homem chamado Levi, mas chama a mim e a você para segui-lo. O texto descreve a história de um homem chamado Levi, conforme nós lemos, e que recebe um convite para seguir Jesus. E Jesus o chama e lhe dá um novo nome, o nome de Mateus, que significa uma dádiva de Deus. Levi era um publicano, chefe dos fiscais, coletores de impostos. Ele estava a serviço do Império Romano. Ele trabalhava em Cafarnaum, que era um importante centro comercial entre o Egito e Damasco, a cidade de Damasco. E ele trabalhando ali como cobrador de imposto, ele era alguém importante na sua comunidade, mas também odiado. Imagina alguém que saía coletando os seus impostos, de casa em casa, nos seus negócios. Ele talvez e certamente não seria muito bem quisto, mesmo porque entre os judeus ele era o cobrador do Império Romano. Eles eram odiados pelos judeus. Eles compravam o direito de cobrar impostos, e aí o Estado estipulava um percentual, um valor a ser cobrado, e tudo aquilo que ele conseguia cobrar a mais era dele. Tudo aquilo que ele conseguia acrescentar na coleta dos impostos era dele. Por isso a maioria deles eram pessoas abastadas, que se enriqueciam às custas de cobrar impostos, muitas vezes extorsivos. Eles obtinham lucros grandes, exigindo altas taxas de impostos. Socialmente, como eu disse, eram pessoas abastadas, ricas, mas também odiadas.
Os judeus o julgavam pecadores indignos até mesmo de estar na sinagoga. Se você acha que a carga tributária do país em que nós vivemos é alta, e ela é alta mesmo de verdade, não pense que é uma criação made in Brasil. Isso existe há muito, como instrumento, e às vezes, e na maioria das vezes, muito pouco recompensado na eficácia com que muitos governos a tratam. Eu vou citar alguns exemplos daquela época. Todas as pessoas entre 14 e 65 anos, toda mulher entre 12 e 65 anos, pagavam impostos, independentemente do quanto ganhassem. Não havia faixa de isenção. Todos pagavam. Também sobre a terra que as pessoas possuíam. Era 10% de tudo aquilo que elas produzissem na terra. E 20% com a particularidade de 2 produtos, o vinho e o azeite, que eram mercadorias de grande circulação, e isso fazia aumentar a carga e o volume dos impostos arrecadados. Mas não pensem que o pedágio foi uma invenção do governo do Estado de São Paulo ou do governo federal depois, ou aqui da nossa Castelo Branco. Eu me lembro quando foi implantado aqui, quanta conversa deu. Naquela época já existiam pedágios. Eu tive a oportunidade de conhecer Petra, que é aquela cidade de pedra, um canal, um desfiladeiro que faz a ligação entre o oceano e a Jordânia, e é um corredor, literalmente. E se você não quisesse passar ali, você teria que dar uma viagem pelo deserto de quilômetros de distância. Imaginem o que tinha ali. Um lugar para cobrar pedágio e impostos de todos os que passassem por ali. Com uma diferença, eu fiquei pensando isso quando eu revi a mensagem dessa noite, porque eles eram cobrados sobre as rodas que aqueles carros tinham e sobre cada animal. Eu fico pensando numa Land Rover, não sei quantos cavalos tem no motor hoje. Porque naquela época era 1 cavalo, 2 cavalos, puxando aquela carroça com os produtos, ou com pessoas. Mas era cobrado por cada animal e por cada roda, por cada eixo. Isso não é uma invenção moderna. Naquela época já se cobrava. Também eram cobrados impostos sobre exportações de produtos e de importações. Dizem os estudiosos, em torno de 2,5% a 12% o imposto. Esse homem, chamado Levi, que Jesus chama para segui-lo, estava absolutamente envolvido nesse processo de cobrar impostos para o Império Romano. E é este homem que Jesus tira do Império Romano e o leva para o império do reino do Filho do seu amor, Jesus Cristo de Nazaré. As transformações sofridas por ele dizem respeito à minha e à sua história, à minha e à sua vida, do que significa seguir Jesus. E a primeira evidência que o texto nos mostra é que seguir Jesus transforma os nossos valores. Aquele que mentia, agora não mente mais. Aquele que odiava o seu irmão, agora é chamado a amá-lo. Aquele que roubava nos negócios, nas suas relações, ele é chamado a doar. O que era vazio se vê cheio de vida e de alegria. E o que era cheio de si mesmo vê-se nu diante daquilo que realmente é. Quando nós nos aproximamos de Jesus, e quanto mais nos aproximamos dele, mais nós temos a dimensão de quem somos. Imperfeitos, falhos, miseráveis, pecadores. O que era reto aos seus olhos se vê pecador, e o que era torto vê-se transformado. O que era sábio e culto aos olhos dos homens ou aos seus próprios olhos, vê-se apenas como um mero aprendiz. E aquele que era inculto vê-se diante da fonte eterna de toda a sabedoria. Por isso as pessoas desejavam estar com Jesus, ouvir-lhe os ensinamentos. O que amava o pecado passa a odiá-lo, e o que amava o mundo despreza.
O que não amava a esposa, o esposo, os filhos, converte o seu coração a eles. O que amava o dinheiro, aprende que é rico o que é, não aquele que tem. O que amava o poder, aprende a servir e a se doar pelo outro. O que não tinha nada, descobre o maior e mais precioso de todos os tesouros. O que tinha tudo se vê pobre. O cego e nu, pois a sua maior riqueza não é comprável com ouro nem com prata. Por isso, o que de mais precioso temos, como na parábola do reino de Deus, daquele homem que achou um tesouro, vai e vende tudo que tem para comprar aquela terra onde está o tesouro. Assim é a minha e a sua vida, quando nós descobrimos o maior tesouro da nossa existência, que é o Senhor Jesus. Quando Jesus chama Levi, ele muda os seus valores. Um homem impregnado pelo desejo de se tornar poderoso pelo que tinha, se vê enriquecido por não ter e doar. Jesus sabia e sabe que eu e você precisamos de mudança, e elas acontecem no nosso interior primeiro. O nosso mundo de pensamentos e emoções deve ser transformado, caso contrário, as nossas mudanças serão superficiais, passageiras. Tem muita gente que vai no oba-oba, na empolgação, apenas no emocional. Eu quero te dizer, se a experiência de andar com Jesus não tem transformado o seu caráter, não tem produzido transformações no seu interior, não tem produzido mudanças de foco diante da perspectiva da vida, dos seus sonhos, daquilo que você deseja construir, daquilo que você deseja ter na sua existência, e que tudo que Ele te der, você reconhece ser das mãos dele, e que o seja para a glória dele na sua vida. Eu quero dizer que há algo absolutamente equivocado na sua escolha. O nosso mundo de pensamentos e de emoções precisa sim ser transformado. Caso contrário, essa mudança exterior não terá estabilidade. O primeiro problema, muitas pessoas abandonam a fé, porque Deus não tem produzido nelas, porque nós não buscamos esta mudança, transformações interiores. Aí, nós vemos pessoas que são como maquiagens sociais. Eu me lembro de uma ONG que conheci na cidade do Rio de Janeiro, que trabalhava com recuperação de jovens viciados. E naquela época eu trabalhava arduamente com esta relação de pessoas em situação de risco, numa das maiores favelas de São Paulo, ali no Heliópolis, na região do Ipirangas. E a minha paixão era trabalhar com recuperação daqueles jovens. E quanto mais eu trabalhava, e foram 22 anos de envolvimento muito grande com essas situações, com tráfico, com jovens que eram mortos, muitas vezes, por R$10, por R$20, por R$50 de dívidas. Quanto mais eu buscava levá-los ao Senhor Jesus, mais consciente eu ficava de que tão somente o poder do Evangelho é suficiente para transformar. E eu fazia menção a esta ONG que eu conheci, e talvez você tenha sabido notícias de algo que aconteceu alguns anos atrás no Rio, com alguns franceses que dirigiam uma ONG também voltada em situações de risco, ali nos morros e nas favelas do Rio de Janeiro, quando um jovem que havia sido adotado por um desses casais de franceses, matou-os. E nós conhecíamos aquele contexto, e eles trabalhavam muito séria e arduamente para a recuperação daquelas pessoas. Mas num seminário que nós participamos, e numa mesa de debates, eu dizia exatamente isso, que para mim não havia simplesmente uma intervenção social a ser feita, mas uma dimensão de uma intervenção estrutural na vida das pessoas.
e que só o Evangelho de Jesus Cristo tinha o poder para transformar verdadeiramente as pessoas. O que passasse disso seriam maquiagens sociais. Somente o Evangelho, somente Jesus tem poder para transformar verdadeiramente a vida das pessoas. Trazendo isso para a nossa realidade, muitas vezes eu desafiando os voluntários que trabalham nos nossos projetos sociais na Fazendinha, eu disse para ele que todo o esforço de atender a necessidade das pessoas, nas suas misérias, nas suas fragilidades sociais, suprindo-as de alimento, de roupa, de assistência médica, tudo que nós precisarmos fazer, nós vamos continuar fazendo. Mas nunca, como igreja, percamos o objetivo principal, que é levá-las ao conhecimento transformador através da fé em Jesus Cristo de Nazaré. Porque isso transforma a história, isso transforma a vida, isso transforma a família, isso transforma a sociedade, isso transforma a cidade, isso transforma o mundo. E eu tinha uma máxima que creio verdadeira. Se não fizermos isso, as pessoas podem ir com dentes mais bonitos, com o estômago mais cheio, com roupas melhores para o inferno, o que não resolve absolutamente nada. Jesus chama aquele homem e transforma os seus valores. Mudou o seu coração. E aí, onde estava o seu tesouro, ali estava agora o seu coração. Porque Jesus transforma, sim, os valores da nossa vida, assim como transforma nossa própria vida. Como na experiência daquele filho pródigo que volta para a casa do pai. E o pai o recebe com festa, dizendo, porque esse meu filho estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu. Quando nós temos esta experiência, esse encontro, de atender ao chamado do Senhor Jesus para segui-lo, nós podemos ter a mesma percepção que Paulo, quando escreveu aos Filipenses, no versículo que é o versículo mais importante da minha vida. Filipenses 1, 21. Portanto, para mim, viver é Cristo. Morrer é lucro. Enquanto viver, eu quero viver para o Senhor Jesus. As nossas atitudes não são apenas opções politicamente corretas. É muito mais do que simplesmente levantar as mãos diante de um apelo, mas é abraçar o irmão, é ver os valores do Evangelho correndo nas nossas veias, se transformando em decisões, em escolhas, em atitudes no nosso dia a dia. É ter sensibilidade para consolar o aflito e o necessitado, a orar por aquele que está abatido diante das suas adversidades. O versículo 29 nos diz que Levi o leva para a sua casa, chama outros para testemunhar dele, convida os amigos para que possa falar da experiência mais avassaladora da sua existência, que era ter recebido do Senhor Jesus o convite para segui-lo, levantado imediatamente, sem olhar para trás, sem cumprir aviso prévio, e seguir Jesus. John Wesley dizia que nenhum homem deve ir sozinho para o céu. Ele deve encontrar amigos ou fazer-se amigo deles. Você deve ter amigos. Por quais deles o seu coração se inquieta diante de Deus para que eles também possam conhecer o Senhor Jesus? Quais deles? Eu diria que não havia um candidato mais improvável a discípulo de Jesus do que Levi, depois chamado Mateus. Como eu disse, como coletor de impostos, ele era odiado. Mas Jesus é aquele que ama os que também são odiados.
como ama aqueles socialmente reprováveis, como amou aquela prostituta pronta a ser apedrejada, e lhe disse: vai e não peques mais. Como cegos e coxos marginalizados, como mulheres e crianças esquecidos até mesmo de serem contados. Ninguém, nunca, exaltou tanto pessoas desprezadas como Jesus. Nunca, ninguém, jamais, incluiu tantas pessoas na caminhada, tantas pessoas excluídas como Jesus. Jesus nos chama, a mim e a você, não pelo que nós somos, mas pelo que podemos ser nas suas mãos. Ele dá a ele um novo nome e uma nova história. Ele transforma os seus valores, transforma a sua vida e transforma os seus sonhos. Isso é a multiforme graça de Deus em Jesus Cristo. Eu fiquei pensando o que Mateus ganhou e o que Mateus perdeu. Certamente entre os discípulos, eu penso que ele foi a expressão de grande renúncia. Ele tinha um emprego estável, ele tinha algo que era desejável e que muitos compravam, que era o direito de ser cobrador de impostos do Império Romano, que lhe dava status junto ao poder, que lhe dava uma fonte de renda que o diferenciava do restante da comunidade. O que ele perdeu e o que ele ganhou, certamente ele era uma expressão de renúncia e de transformação. Ninguém poderia nos desafiar a repensar a nossa história de vida e a nos interiorizar dessas transformações como Jesus. Certa vez eu preguei sobre essa perspectiva, dizendo que eu jamais podia imaginar que Jesus pudesse escrever a minha história como Ele fez. Por mais criativo que eu pudesse ser, por mais sonhador que eu pudesse ser, Deus me dar a oportunidade de vê-lo não só me alcançar pela graça, mas de fazer-me parte de um povo que Ele chama de seu, de fazer os meus olhos contemplarem a graça dEle, que me tem alcançado, alcançar outros, e ver vidas sendo transformadas, famílias sendo restauradas, indivíduos sendo curados, física, emocionalmente e espiritualmente. Mateus transforma o sonho de construir um reino próprio para ser um construtor do reino de Deus. Além do seu coração, ele abriu a sua casa. Além da sua casa, ele abriu as suas mãos de tudo aquilo que ele possuía e tinha. Deixou tudo para trás e seguiu Jesus. E quando a Bíblia diz que ele levantou-se para seguir Jesus, chamou seus amigos, os reuniu para contar-lhes o que havia acontecido. Ele deixou tudo para trás e foi com Jesus caminho afora, levando e fazendo aquela caravana da salvação e da esperança, da cura, da transformação, da construção de sonhos. Sonhos que chegaram até aqui essa noite. Sonhos de ver o reino de Deus sendo construído entre os homens. Não levou os seus bens. Ele levou a sua vida, o seu coração. E levou algo que nós podemos chamar de pena, de caneta, do que quer que seja, para registrar aquilo que os seus olhos viram, que o seu coração sentiu, que a sua vida testemunhou, para que hoje nós pudéssemos estar aqui lendo este registro da história de um homem que Jesus chamou para segui-lo. Eu
Eu não consigo entender que Mateus pudesse imaginar que seria usado pelo Espírito Santo de Deus para escrever o primeiro dos evangelhos. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem o coração do homem pode entender tudo aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ele aprendeu naquele encontro daquela tarde, da hora do almoço, quando ele descansava à porta do seu trabalho, que Jesus era não somente o ponto de partida, não era somente o ponto de apoio, o ponto de referência, o ponto de vista, mas ele era o começo de uma caminhada para uma chegada eterna, na eternidade da vida que ele constrói em cada um de nós. Hoje é dia de celebrarmos aquele que convida a mim e a você para segui-lo. Hoje é dia de nós testemunharmos um pouco desse projeto de vida que nos é proposto por Jesus de Nazaré. Segui-lo é o mais fascinante de todos os projetos de vida. E Ele está chamando a mim e a você para segui-lo. Não é tolo, diz Jim Elliot, um mártir missionário entre os Aucas na Bolívia. Não é tolo quem larga o que não pode segurar para pegar aquilo que não pode perder. O que Levi, mais tarde chamado Mateus por Jesus, perdeu e o que ele ganhou? Jesus está chamando a mim e a você para segui-lo. Ele levantou-se e seguiu Jesus. Você deseja fazer o mesmo? Isso talvez produza transformações inimagináveis à história da sua vida. Mas imagináveis que só a graça de Deus, só um Deus como o nosso, seria e é capaz de produzir. Gente que tem os seus negócios transformados pelos valores que adentram os nossos escritórios, as nossas empresas. Famílias que veem os seus relacionamentos sendo transformados, sarados, curados, santificados. Muitas vezes, relacionamentos que não tinham mais resposta. Antes desse encontro com aquele que é Senhor de todas as coisas e que pode todas as coisas, Jesus Cristo. Sonhos que nem mesmo o mais criativo de todos nós poderíamos sonhar. Seguir Jesus. Este é o convite dessa noite. Você deseja fazê-lo? Nós vamos orar e cantar novamente a canção de entrega diante do Senhor. E ela nos diz: tudo eu entrego diante de ti. Se é isso que você deseja fazer, cante com alegria de alma e de coração. Deixe-se surpreender pelos caminhos que Ele vai fazê-lo trilhar. Mateus sequer poderia, como dissemos, imaginar que de um homem que acumulava bens e riquezas, construindo-a com o seu trabalho de coletar impostos, que, embora odiado pelos judeus, fazia parte do sistema tributário daquela época. Ele sequer podia imaginar que as suas mãos registrariam testemunhos como este, da sua própria vida, ou aqueles relatados no Evangelho que levam o seu nome, e que chegariam até hoje, até aqui, e que desafiariam outros para também seguir Jesus. Se você ainda não disse sim ao Senhor Jesus, seja este o momento de entrega, de dizer como Mateus, colocando-se de pé: eu quero seguir ao Senhor. E eu quero que Ele faça da minha vida o mais fascinante de todos os projetos do existir. Vamos ficar em pé, vamos cantar. E que, como dissemos, seja esta canção a minha e a sua entrega diante dEle.